Olá, Oi, Paulo, boa noite. Boa boa noite. tarde, quase boa noite. Pois é, eu tô aqui numa janela de frente que estou vendo o pôr do sol aqui, então tá Ah, linda que a visão aqui. privilégio! Só para matar a gente de vontade, de saudade desse pôr do Ainda mais sol. no interior, né? Fica mais fácil ainda, né? Você sabe que eu preciso fazer um comentário, né? Eu te acompanho e vejo suas postagens, pôr do sol, enfim, um amanhecer, me dá uma invejinha boa. Eu, Tem as vantagens do interior. todas, né? Todas as Sim. vantagens, eu É, diria. Eu moro aqui nessa e, selva de pedras e é E difícil eu a gente acho que conseguir uma ver. vantagem maior ainda é que é um interior muito perto de São Paulo, né? Eu estou Pois é. aqui a 40 minutos de São Paulo, então é tudo muito fácil, tudo muito perto. Mas, Helena, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito você ter aceito o nosso convite para bater esse papo, porque eu tenho produzido algumas lives do mundo jurídico, temas de ciências criminais, que é a minha área, né? Mas eu sinto uma necessidade muito grande, há muito tempo, de tentar pensar um pouquinho fora desse mundo jurídico, e especialmente na tua área, a área da comunicação, que é a ferramenta, talvez a primeira ferramenta do advogado, né? E não só do advogado, né? Todo mundo precisa saber se comunicar, mas puxando aqui para a minha área de concentração aqui, é uma coisa imprescindível. E você, Verena Zago, não tem como não conhecê-la, mas Verena Zago é uma comunicadora da televisão brasileira. Eu tive o privilégio de conhecê-la quando eu participei, acho que por 2 semanas, de comentários na televisão de dois júris importantes que tivemos no passado, aquele caso do goleiro Bruno e depois do Uhum. Misael, né? Dois casos bem famosos. E eu lá nos bastidores da televisão encontrava com a Verena no corredor e eu vou te contar, Verena, eu fiquei encantado assim de início, porque eu via você fazendo as anotações, fazendo produzindo ali o script do que você teria que apresentar. E o teu trabalho é ao vivo. Você, embora trabalhe com demonstração e vendas num programa, é tudo ao vivo, é ensaiado na hora. Então, você demonstra uma agilidade, uma prática, um raciocínio muito interessante. E isso me chamou a atenção e me criou admiração pelo seu trabalho, por você, pelo projeto. E depois aí acompanhando e criando um vínculo de amizade, eu tenho visto você encampando cada vez mais isso e agora com um projeto novo, inclusive com outras comunicadoras, né? Fazendo escola de comunicação, o que é muito legal. Um trabalho que eu queria te parabenizar e por conta disso eu passo a palavra para você e quero que nos ensine aí como se expressar, como comunicar, seja no nosso dia a dia, mas seja até mesmo para lidar com o cliente, que talvez seja a tua especialidade, vender, né? Primeiro, eu que agradeço, viu? Eu me sinto muito honrada e não me passa a responsabilidade, não, de nos ensine. Vamos aprender juntos, né? Ok. Esse é o grande barato da comunicação, é você realmente poder trocar. Essa troca no dia a dia acaba ensinando muito. E, de fato, eu tenho 22 anos de carreira, quase 23 agora, onde a maior parte do tempo eu vendi produtos também, estive à frente de alguns programas, mas a maior parte do tempo eu vendi produtos, né? Eu digo que a gente é o vendedor, nós somos os peões da televisão quando a gente fala de vendas. E essa habilidade, tudo isso que você acabou de dizer, é treino. Isso é treino. Comunicação é treino como tudo na vida. E as pessoas normalmente não querem treinar, né? São pessoas, de vários níveis, viu, Paulo? Não existe uma diferença quando a gente fala de comunicação e eu vou trazer esse assunto aqui exatamente para a gente poder entender que a comunicação, ela pode ser treinada, ela deve ser treinada, ela pode ser praticada e que a gente tem muita gente influente que infelizmente deixa a desejar na comunicação. Porque quando a gente fala de comunicação, não é só a coleção de palavras que você vai adquirindo ao longo da vida, né? A comunicação é um modo geral, a maneira que você se expressa verbalmente, a fisionomia, como você divide o peso no seu corpo, gesticulação também faz parte da comunicação. E quando você deixa a desejar em algum desses detalhes, que faz parte do geral da comunicação, óbvio que você não se faz entender como deveria. E, lamentavelmente, existem várias profissões, assim também como na área de direito,
que a gente encontra dificuldade de profissionais em ter uma boa comunicação. Eu costumo dizer que o melhor advogado, principalmente você que é de cidade pequena, quando ele tem um destaque, não é porque ele sabe mais leis, e sim porque ele tem uma melhor comunicação. Ele consegue ter um relacionamento, uma comunicação com os clientes, ele consegue ter uma melhor comunicação com o júri, enfim, ele consegue envolver as pessoas na comunicação. E isso não faz dele melhor em relação ao que ele entende de leis, de direito, não necessariamente. Assim também com o médico que se destaca mais é exatamente pelo ganho da comunicação. As pessoas que se relacionam melhor, que conseguem entender essa comunicação ativa e assertiva para que realmente favoreça. Comunicação, sem dúvida alguma, é um estágio que eu digo que valoriza o teu passe. Quanto mais comunicador você for, mais valor de mercado você tem. E isso atualmente está muito visível, está muito claro, né? Hoje a moeda, sem dúvida alguma. Se você me permitir, Verena, hoje eu acho que até mesmo com essa facilidade pela exposição das redes sociais, você se vende o tempo todo, né? Você não consegue ser bom dentro de uma audiência, de uma sala de audiência, e ser péssimo no seu dia a dia, comunicando dentro de casa, com os amigos, etc. Porém, com esse fenômeno das redes sociais, aquilo que seria o dia a dia, o entre amigos, hoje ele ganha aí um campo vastíssimo, sem limites. E até mesmo essas comunicações aleatórias ou vamos assim dizer, inocentes, nas redes sociais, através de um comentário, através de uma live, através de um filme que você posta, é importante essas técnicas de comunicação, que poderíamos até chamar de técnicas de comunicação profissionais, porque na realidade você está ali naquele momento se vendendo, ainda que você esteja numa festa, ainda que você esteja comentando um caso, comentando uma situação, você está expondo, e a forma como você expõe demonstra quem você é, qual a sua capacidade, até mesmo nessas situações de dia a dia. E aí, só fazendo um link, com o seu trabalho, por exemplo, você é conhecida por milhares ou milhões de pessoas porque aparece na televisão com frequência, todos os dias, né? As pessoas nesses micro-organismos das redes sociais também são atores de televisão, desse quadradinho aqui do celular, todos os dias, e você não tem nem ideia de onde você chega. Pessoas que você não tem a menor ideia te seguem e acompanham. Então você está se vendendo. Daí, talvez, a maior importância hoje de ser um bom comunicador. E essas as dicas que a gente quer ouvir de você. E essa, inclusive, é uma prática muito bacana para quem quer melhorar a comunicação. Porque, às vezes, a gente só se percebe quando se vê. Né? Eu conheço milhares de pessoas, independe de profissões, que não têm noção da comunicação de fato. E aí, quando começa a participar desse ciclo das próprias redes sociais, pessoais, não estou nem dizendo profissionais, você começa a se olhar de uma forma diferente. Você começa a achar ali aonde você pode melhorar, aonde você errou. Eu até digo que se você conseguir, durante 10 dias, gravar um vídeo por dia, 10 vídeos, sem assistir o primeiro, só assistir o último vídeo, você consegue enxergar uma evolução gigantesca. Esse é um exercício que eu passo para as pessoas que querem se desenvolver em relação à comunicação visual, né, de vídeo. Então, grava lá durante 10 dias. O primeiro dia você grava, pode ser o mesmo tema, pode ser um assunto que você decorou, que você domina. Tem que ser exatamente a mesma coisa durante esses 10 dias. Primeiro dia, segundo dia, não veja nenhum deles anterior. E no 10º dia você assiste, termina o seu 10º vídeo, assista o primeiro. Maratona eles. Exatamente, você vai ver a evolução que acontece. A comunicação é uma arte. E quando você entende essa arte, né? E se dedica, né, Paulo? Porque tem muita gente que acha que está pronto. Esse é o grande erro da comunicação. Imaginar que está pronto. Eu trabalho na área da comunicação há 23 anos, estudo a comunicação, sou coach em comunicação. Hoje estou estudando para ser Master Coach em comunicação e deixo muito a desejar.
A comunicação, assim como tudo evolui no mundo, ela tem uma evolução muito rápida. A nossa comunicação de hoje é muito diferente de 20 anos atrás. Hoje nós temos uma comunicação, por exemplo, que nós não tínhamos há 20 anos atrás, que são as redes sociais. Que tipo de comunicação eu posso usar? Eu, como profissional, ou como advogada, advogado, que tipo de comunicação que eu posso utilizar para que eu possa realmente ser visto como um profissional, né? Que é outra situação que os profissionais acabam se perdendo. As redes sociais viram uma salada na comunicação de pessoal com profissional, com... E aí o cara se perde e perde o eixo, o foco realmente. Então a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de comunicação de redes sociais é o que eu quero ser, o que eu quero passar para as pessoas que estão me acompanhando. E dentro daí, você desenvolver, dentro deste assunto que você escolheu, desenvolver a tua comunicação assertiva. Que não é difícil, gente. É alguns minutos prestando atenção em quem você é, o que você quer e como você vai fazer. E depois é treino. Treino, treino, existem técnicas. Exemplo disso, eu até escolhi uma pessoa para a gente poder fazer algumas pontuações em relação à comunicação. Quando a gente fala de comunicação, por exemplo, escolhendo uma profissão, é muito complicado eu dizer o que é certo ou errado. A comunicação é uma só de modo geral e tem que ser boa, ok? Claro que no meio jurídico a gente traz técnicas diferentes para que você possa encarar de uma forma diferente e ter um melhor resultado, uma melhor comunicação. Seja dentro do júri ou seja com os seus clientes. Porém, eu vou pegar uma pessoa pública para que a gente faça essas comparações e vocês entendam a diferença quando a gente fala de cargo de boa comunicação, de relação, enfim. E a pessoa que eu vou trazer não tem nada a ver com política, não tem nada, não é uma questão de política, e sim uma pessoa do poder hoje que traz uma comunicação que tem uma certa defasagem, que é o nosso presidente. E volto a dizer, isso não tem nada a ver com política. Absolutamente nada. A gente só vai fazer realmente a análise da comunicação do presidente. E aí, Paulo, eu escolhi um vídeo que está disponível, inclusive que foi no dia da posse dele, embora todas as sequências de pronunciamento que ele vai fazer, ele segue exatamente a mesma linha. Então, não existe uma diferença. Vou pegar esse da posse, que é o mais visto, enfim, que tem fácil acesso para que as pessoas, depois dessas pontuações, possam prestar atenção, mas ele segue exatamente a mesma linha de comunicação. Quando a gente fala do presidente, ele tem uma postura ok, ele tem uma entonação de voz ok. Mas aí a gente passa para a gesticulação dele. Se você prestar atenção, todos os discursos, ele peca grandiosamente em não mexer as mãos. E as mãos faz parte da comunicação, né? Faz parte para que a gente realmente passe a emoção. Todos os discursos dele, ele segura ali na bancada, no púlpito, ele fica exatamente com as mãos presas. Então, quando a gente fala de posturas de voz, tá ok, ele mantém o olhar no horizonte, ele na horizontal, ele consegue ter uma boa projeção de voz, mas a gente já começa achando um erro na comunicação que não me passa a segurança que eu gostaria quando ele prende as mãos dele, quando ele segura, ele não gesticula absolutamente nada. E aí eu fiz algumas anotações. Um outro detalhe que me incomoda bastante é o lido. Todos os discursos dele, ele lê. Todos, sem exceção, se você prestar atenção. E os que ele não lê, normalmente estão nas redes sociais dele, que aí ele consegue passar um pouquinho mais de emoção. Agora, veja, o problema não é em ler. Você pode ler, desde que você treine para isso e passe a emoção. Ele não consegue passar uma verdade, uma emoção quando ele lê. E as pausas que ele dá nessa leitura, ele para, aí ele segue uma outra frase, e isso está, inclusive, no discurso de posse dele. Não tem problema ler, desde que você tenha uma linha de raciocínio. Caso contrário, você perde o sentido e perde a emoção daquilo que você está falando. E a fisionomia dele, né? Como ele lê muito, ele está muito preocupado em ler, ele não consegue olhar para o público. Tem um momento, inclusive, no discurso dele, de posse, que o público começa a bater palma, enfim. E ele continua focado na leitura dele, como se ele não ouvisse. E ele segue o texto dele, que a gente quase não ouve. O único momento que condiz o que ele está fazendo
com o texto dele, é no finalzinho que ele diz uma frase que é Deus pelo país, enfim, alguma coisa assim, que ele aponta o dedo para o céu e aí ele olha para o público sem ler e diz essa frase. É o único momento que ele consegue ali passar uma certa emoção. E se a gente parar para prestar atenção, todos os discursos dele têm esse incômodo que não passa, né? E a gente está falando do nosso presidente, a gente está falando do presidente da República. Um outro detalhe que me incomoda e que é super corrigível, gente, é a dicção dele. Ele tem uma dificuldade enorme na dicção dele. Ele já troca o Z pelos S. Isso é fato. Tudo que ele troca, você não consegue entender se é Z, se é S. E isso dá para se tratar, dá para se cuidar com um bom fonoaudiólogo. Você consegue, né, resolver esse tipo de problema. Ele também tem um sério problema em algumas palavras. Por exemplo, no último discurso dele, ele falou muito sobre infraestrutura. Infraestrutura. O nosso presidente diz infraestrutura. Ele não consegue falar a palavra inteira. Infraestrutura. Porque ele fala rapidamente, ele está lendo, ele engole sílabas e segue. Uma outra palavra também que me incomoda toda vez que ele vai falar em um discurso é próspero. Ele diz próspero e não termina. Próspero, ele fala próspero e continua o texto dele. Então são detalhes que, de modo geral, numa comunicação, independe de você ser estudioso ou não, e possivelmente vão ter pessoas que vão dizer, mas isso são só meros detalhes, Verena, ele é o presidente da República. Mas incomoda e a gente está falando de um chefe de Estado, né? E não passa a credibilidade que deveria. Ao contrário, volto a dizer, das redes sociais dele, que ele é mais autêntico, ele é mais ele não está tão formal, de uma forma tão formal, ele normalmente se apresenta com camisa, continua com problema de dicção, que eu acho que ele realmente tinha que tentar melhorar isso, mas ele fala mais ele consegue passar mais emoção, ele consegue passar mais verdade. Helena, eu tinha anotado aqui, eu fiz algumas anotações pontuais, mas eu acabei, eu acho que, claro que sem uma lógica desse raciocínio de comunicação seu, né? Mas que acabou pegando exatamente esses pontos aqui, só que meio que de trás para frente. Eu imaginei, da minha cabeça, primeiro, que é importante você ter uma boa dicção. E mais, para você ter uma boa dicção, talvez o auxílio de um fono seja o caminho mais óbvio adequado. E mais adequado para isso. Na sua experiência, você que já ensinou tantas pessoas a se comunicar, isso é um tratamento assim simples, é um tratamento eficaz, é um tratamento ágil, tipo eu ter um auxílio de um fono e fazer as atividades que o fono me orienta, isso corrige a pessoa, deixa ela pronta para ter uma melhor dicção e falar melhor? Que corrige é fato. Agora, tempo, quanto tempo a gente leva, depende de cada situação, cada problema. Vou usar de novo o nosso presidente. No caso dele, não seria um período, um ajuste muito rápido, exatamente por várias outras dificuldades que ele traz em relação à dicção dele. Mas é ajustável. E sim, dá para corrigir. Depende do desempenho e do tipo de problema. No caso do nosso presidente, é super tranquilo de resolver. E claro que tem que ser acompanhado por um profissional. Existem, inclusive, algumas técnicas, exercícios que eu costumo passar para pequenas correções. Eu não sou fono, mas que dá para a gente ajustar, às vezes até por uma questão de agilidade da fala. Tem pessoas que falam muito rápido e acabam criando aí de costume, rotineiro, problemas na dicção. Então, tem alguns treinamentos, alguns exercícios que a gente consegue desenvolver e resolver. Mas volto a dizer, não sou fono e tem casos que você realmente precisa de um profissional especializado. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta já um pouquinho mais avançada. Vamos lá. O que te dá em você, profissional da comunicação, o que te dá segurança para ir na frente da câmera e falar e fazer o seu trabalho? O que te faz sentir assim, eu sou apta a isso? Treino. Treino. Não imagine você que sempre foi assim. Pelo contrário, quando eu comecei lá atrás, aos 22, quase 23 anos, eu tinha muita dificuldade.
tranquilamente de 2 a 3 anos para conseguir amenizar a minha adrenalina antes de entrar no ar ao vivo. Porém, foram muitos anos, né? E ainda assim foram 2, 3 anos ali que eu tinha um pouquinho de dificuldade. Treinando todos os dias. É treino, Paulo. Tudo é treino. Comunicação não é diferente. Eu sou apaixonada pela comunicação exatamente pelo grande desafio pessoal que você tem com você mesmo. Imagine, há 23 anos atrás eu era só dona de casa, mãe de 2 filhos, na época com 2 e 3 anos, não tinha nenhuma profissão, não tinha naquele momento nenhuma faculdade, absolutamente nada que me fizesse imaginar que eu poderia estar na TV trabalhando diretamente com comunicação. Porque independente do meu papel de fazer ação de merchan, de ter trabalhado no Shop Tour, a minha comunicação era essencial para que eu tivesse realmente desempenho no meu trabalho, seja vender, apresentar, enfim. E eu não tinha nenhuma expectativa, nunca imaginei que eu pudesse realmente fazer esse tipo de trabalho. E quando me veio a oportunidade, eu segurei e estudei para isso. Treino, 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 treino. Leitura, treino, enfim. É incessante. E até hoje, né? Até hoje eu treino. A comunicação é uma coisa muito bacana e gigantesca, não tem, eu falo que é infinita, para que você realmente possa desenvolver. Mas dá. Qualquer pessoa, se a Verena, que era só a mãe dona de casa, conseguiu, qualquer pessoa consegue. Deixa eu te fazer uma confissão, Verena. Quando eu fazia faculdade, eu fiz faculdade muito novo, né? Muito novo. Entrei com 17 anos. Uau. E eu sempre tive um bloqueio muito grande de falar em público. Eu não tinha uma dificuldade, era um bloqueio literal. E eu me lembro que ainda no 5º ano de faculdade, com 21 para 22 anos, se eu precisasse levantar na sala de aula e falar assim, boa tarde ou boa noite, meu nome é Paulo Sérgio, eu pretendo ser advogado, eu não conseguia. Para os meus amigos, pessoas que estavam comigo há 5 anos no curso, eu não conseguia, eu travava. Bom, por um acaso do destino, mas eu sempre estudei e sempre fui um bom estudante. Por um acaso do destino, eu terminei a faculdade, já aprovei no exame de ordem e tal, e por essa obra divina, ou obra do acaso, eu caí numa situação em que eu me vi obrigado a assumir 200 processos de tribunal do júri. Que era o meu sonho, falar bem e falar no júri, né? Poxa, eu queria ser criminalista e é o tribunal do júri. Uhum. Mas eu tinha esse bloqueio. Fantástico. Eu acho fantástico. Eu ainda vou fazer direito. Eu tô ficando velhinha, mas eu ainda vou fazer, não para atuar. Mas não, direito para mim sempre foi um grande sonho. Eu acho uma profissão fantástica e envolve muita comunicação. Eu sou suspeito para falar, mas eu amo a minha profissão, né? Mas enfim, caiu em cima de mim 200 processos de júri, que eu precisava fazer as plenárias do júri. Bom, óbvio que eu contei com a ajuda de alguns amigos. Eu tinha um amigo que era jornalista, que inclusive faleceu há poucas semanas, e ele tinha um poder de comunicação muito vasto. Ele era jornalista de programa de rádio, ele falava muito bem. Rádio é uma grande escola. Eu me abracei a ele e falei, você precisa me ajudar. Como é que eu vou fazer aqui? E trocamos várias ideias com outros amigos também. E ele foi o meu suporte nos 2 primeiros júris que eu fiz. Ele ficou sentado do meu lado, assistindo eu fazer. Ele me deu todas as dicas, eu fui lá. E eu imagino, uma pena que isso não é filmado nem nada, mas eu imagino que eu ficava com uma folha de processo na mão, tremendo assim o tempo todo, gaguejando, não sei, mas saiu. E eu tive sucesso no meu primeiro caso, no segundo, depois no terceiro e tal. E quando eu menos percebi, eu estava com alguma familiaridade falando para o tribunal do júri, falando para os jurados. E aí, a partir daí, eu falo que como aquela pessoa que tem medo de altura e quebra o seu medo saltando de paraquedas, eu quebrei o meu medo de falar em público, falando no tribunal do júri, né? E a partir dali, agora já são 30 anos de estrada nesse tribunal do júri, é bastante tempo, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o melhorar foi gradual e foi júri após júri, audiência após audiência, onde a gente passa a ter um domínio. E lá na frente, né? Quando eu já estava, eu acho que há uns 10 ou 15 anos nessa estrada, que aí eu fui estudar o meu mestrado
e me tornei professor de direito. E aí a sala de aula é uma outra, é um caso à parte que te quebra todas essas barreiras de comunicação, porque você não só precisa se fazer compreender, como precisa ensinar, né? E Exatamente. dar a segurança aos alunos. Então, eu acho que pegando o teu exemplo aí, de que começou e foi aprendendo aos poucos, eu acho que eu também, isso aconteceu comigo também, só que eu queria muito ter alguém como você lá atrás me dando essas dicas, né? E é essa a proposta dessas dicas suas hoje servir para quem está terminando a faculdade, para que ele não precise passar pelo deserto, né? Ele tenha alguém que dê essa instrução, dê essa luz inicial para ele. Você sabe, Paulo, que esse seu medo, saiba você que 99% das pessoas que têm algum tipo de medo, o primeiro é falar em público. Elas não têm medo de morrer. Isso é mundial, tá? O primeiro medo é realmente de falar em público. Então, você não é o único, tá tudo certo, tá tudo bem, você superou. Agora, o que te levou realmente a se sair bem naquele momento, mesmo com a mão trêmula, era o conhecimento que você tinha daquilo que você estava falando. Então, Sim. existem alguns contextos, quando a gente fala de comunicação, e para as pessoas que vão se expor, primeiro a gente cuida do gestual, a gente cuida das articulações, né? Como você vai olhar. E na sequência vem exatamente o conhecimento daquilo que você está falando. Se você tem conhecimento do que você está falando, total conhecimento. Não é decorar texto, não é decorar fala, porque aí isso realmente pode ser um caos e a tua primeira experiência pode ser o trauma para você nunca mais fazer. Então, quando você tem conhecimento do que você vai fazer, que foi o que você fez, você tinha conhecimento, mesmo segurando a tua ficha ali, a tua folha, que talvez, possivelmente, te trouxe uma certa segurança. Mas o rapaz ali, o teu amigo, que também acaba virando um amuleto, segura, ele tá ali, ele sabe, ele tá me analisando, ele sabe que tá tudo bem. Tudo isso é um contexto para que você possa melhorar a comunicação. E volto a dizer, existem técnicas e exercício que ajudam a ultrapassar essa barreira. E é, de fato, uma barreira, gente. Não é fácil, não é simples, não é dizer, não, tudo bem, eu vou superar o meu medo. Seria muito bacana se fosse só isso. Não é, infelizmente. Tem pessoas que realmente passam mal, que travam, que não conseguem, enfim. E eu nem aconselho a ir numa condição dessa de tanto medo, porque você realmente pode viver uma experiência que não seja bacana e isso travar para que você siga o teu caminho. Agora, quando você entende alguns fatores, faz atividades que te favoreçam, cria possibilidades que te favoreçam, aí com certeza não tem limite, vai embora. Sabe Mas que bacana que você superou. que na minha época do início, né, eu queria tanto, porque era meu sonho, eu precisava vencer aquele medo, eu precisava. E eu Legal. busquei ajuda, assim, todas as ajudas possíveis, né? Eu conversava com todo mundo que tinha alguma experiência em fala. E uma coisa que me ajudou bastante, eu sempre tive o hábito de assistir outras pessoas mais experientes. Então, eu nunca tinha feito, mas eu já tinha assistido milhares de audiências, literalmente milhares de audiências. Eu queria ver como eles faziam. E aí eu vou pensando uma coisa daqui, outra coisa dali. Aí eu perguntava para pessoas, assim, para terapeutas, para todo mundo, né? O que pode me deixar mais calmo? Olha, toma um floral tal. Eu tomava um floral tal. O que pode melhorar tal coisa? Olha, fique com um copo de água perto, porque se a boca secar, você já tem uma água no jeito ali. E, assim, fui pegando dicas de Dê toda 3 forma. pulinhos antes de entrar para Tudo, tirar a tudo. adrenalina. Não, joga pétalas de rosa para cima. Qualquer coisa que eu ouvi e acreditava. Aquilo vai me ajudar. E me ajudou, de uma forma ou de outra, aquilo me ajudou. Mas, enfim, vamos lá, vamos na comunicação. Não, eu tô adorando essa história, porque não é uma história única, é uma história muito comum, né? Eu conheço milhares de profissionais que, inclusive, estão aí no mercado, são atuantes, mas que ainda têm dificuldade. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Tem Só dificuldades. informar aqui o tema, Fernando, desculpa, é que perguntaram aqui o Imagina. tema. Nós estamos falando da arte da comunicação na advocacia. É isso. Eu não fixei o tema aqui embaixo, foi uma falha minha. Não tem problema, a gente repete, não tem problema. Eu consigo acompanhar milhares de profissionais, independente da área, que têm dificuldade realmente de se expor. Porque é uma exposição, né? E o medo do julgamento, do errado, a gente se cobra realmente demais, né?
E quando a gente fala de comunicação, quando você entende a sua comunicação, quando você está seguro com aquilo que você vai discursar e tem uma boa comunicação, que a boa comunicação, volto a dizer, gente, é um conjunto. Não é só uma coleção de palavras, não. Não é só entender de leis. E que isso fique muito claro, viu, Paulo? Porque eu tive a oportunidade de acompanhar um advogado em um processo, no meu caso, processo de comunicação. No caso de vocês, é sempre processo jurídico, né? No meu caso, num processo de comunicação. E a maior dificuldade era ele entender que quanto mais simples ele trouxesse as palavras, mais fácil iria de aproximar pessoas, né? Você cria conexão. Quando você fala e passa, volto a dizer do nosso presidente, quando ele lê muito, quando ele dá muita pausa, quando falta ênfase, quando ele não gesticula, ele não cria conexão com pessoas, né? A gente tem que criar essa conexão com as pessoas para que você realmente seja ouvido. Então, não é a coleção de palavras que vai te favorecer. Quando você entende esse contexto todo, quando você tem uma boa comunicação, e para quem está saindo agora da faculdade, que tem essa certa dificuldade, treine. Primeiro, uma super dica é se gravando. Grave. Hoje a gente tem essa facilidade. Alguns anos atrás nós não tínhamos isso. Eu não tinha isso, né? Antes nós falávamos, fica em frente ao espelho, fica falando em frente ao espelho. Hoje não, fala em frente ao celular, né? Pegue o seu celular, se grave todos os dias, fale o que você quiser, qualquer assunto. Essa é uma excelente maneira de você ir se desafiando, se conhecendo, porque normalmente a gente não se conhece. Principalmente o recém-formado, o profissional que está saindo agora para o mercado. Ele não tem ideia de quem é ele ainda como profissional. Então, criar uma linha... E você sabe, Paulo, lamentavelmente, existem milhares de profissionais que acabam tendo problemas ali no início da carreira, inclusive na área do direito, exatamente por essa falta de bom senso, no sentido de que dá para melhorar assim e procurar ajuda, né? Para que realmente possa se desenvolver como profissional. Acaba tendo traumas, problemas, dificuldades e até deixando de ser um excelente profissional, até conhece muito bem de leis, mas não consegue se desenvolver do outro lado. Relação cliente, relação dentro do júri, e isso é um contexto que não é difícil, desde que você treine. Olha, eu estou adorando. Ai, que Exatamente isso. Não, é exatamente isso. Eu acho que mais do que demonstrar conhecimento, você só consegue demonstrar conhecimento se você conseguir transmitir algo a mais do conhecimento, a confiança, né? E para transmitir essa confiança, o conhecimento ele vem junto com esse poder de comunicação. Porque você pode ser uma pérola dentro de uma conchinha fechada. Ninguém vai ver o teu brilho. Você precisa saber se abrir, expor isso, né? É o primeiro ponto. E nós, advogados, querendo ou não, embora a maioria não gosta de pensar assim, eu acho que até por uma deturpação de um entendimento ético, que eu não vejo assim, mas nós nos vendemos todos os dias, né? Você vende o seu trabalho. Eu fico triste, viu, Paulo, quando o advogado não gosta de usar essa palavra de nós nos vendemos todos os dias. Entenda que nós nos vendemos independe da profissão. Você precisa se vender para um relacionamento, você precisa se vender para uma vaga de emprego, você precisa se vender dentro do seu contexto ali social, das suas... Enfim, a gente se vende o tempo todo e, lamentavelmente, eu ainda escuto muitas pessoas dizerem: eu não sei vender, eu sou péssima para vender. Se eu precisasse vender, eu ia morrer de fome, eu ia passar fome. E quando o contexto da vida, de modo geral, se você tem uma boa comunicação, você vai ajustar esta venda que acontece sempre, constantemente, independe da sua profissão, para que você tenha uma comunicação assertiva e, volto a dizer, o teu valor de mercado aumenta quando você aumenta a sua comunicação. Né? A gente teve várias moedas aí, a moeda do momento é a boa comunicação, é fato. E nós, no nosso caso, ou talvez no caso da grande maioria, nós somos o nosso produto, né? O que está à venda somos nós mesmos. E então você tem que partir do seguinte pressuposto, eu penso: um bom vendedor é aquele que conhece o seu produto. Poxa, se o meu produto sou eu mesmo, eu me conheço. Eu sei o que eu estou vendendo. Agora eu preciso saber vender. Preciso saber. E outra, uma vez vendido, precisa saber entregar, cumprir também com esse produto, né? Fazer com que o produto funcione de verdade. E de que maneira que a gente faz esse produto funcionar de verdade? Uma boa comunicação.
É uma Perfeito. boa comunicação. Vou te dar um exemplo da minha vida particular, por exemplo. Eu sou mãe, eu trabalho fora, eu tenho uma empresa, né? Eu tenho o compromisso de estar ao vivo nos programas, e são vários que eu faço por dia. Eu tenho que dar conta de toda essa estrutura e batendo um papo com os amigos, um deles me perguntou como é que você dá conta disso tudo? Porque realmente a minha vida é muito ativa. Boa comunicação, Paulo. A boa comunicação com as pessoas que eu convivo me dá liberdade de fazer um bom trabalho e conseguir ser atuante em tudo que eu faço. Eu consigo ser uma boa mãe e cuidar da minha casa porque eu tenho uma pessoa que me ajuda e a gente conversa muito, porque eu tenho meu filho que eu peço socorro quando não tenho condição e ele me ajuda muito. No meu trabalho, porque eu consigo ajustar horários para estar em outras, ou seja, a boa comunicação faz com que o meu trabalho realmente flua, que a minha vida pessoal aconteça. Caso contrário, você se perde no caminho. Ou seja, a gente consegue entender que a comunicação é um todo, né? Quanto mais comunicação você tiver, quanto mais comunicador você for, e não precisa ser profissional para isso, você não precisa ser coach, não precisa ser master coach, estudar como eu estou estudando, você aumenta o seu valor, e não é preço, é valor. Você aumenta o seu valor de mercado. Verdade, verdade. Eu acho que você tem toda a razão. Bom, vamos lá. Você poderia nos dar assim algumas dicas pontuais assim de como melhorar essa atividade de comunicação para os profissionais? Da sua área? Da minha área, da minha Claro, área. claro. A primeira delas é Aliás, você depois eu tenho entender até quem uma você é. proposta de fazer. Eu acho que isso aqui merecia um curso de verdade. Eu já comentei isso com você. Eu acho que a gente precisaria Já, formatar um verdade. curso, porque as pessoas precisam entender esse funcionamento para melhorar. Óbvio, né? A partir do momento que você assimila esse conhecimento, você tem a crescer e muito na tua profissão. Você sabe, Paulo, que quando eu decidi ser coach em comunicação, uma das pesquisas que eu fiz foi em relação à profissão que eu escolhi para pesquisar, foi advogado. Advogado, para mim, ele consegue, de modo geral, ser o extremo. Ou ele tem muito boa comunicação, ou a comunicação deixa muito a desejar, assim como eu vejo pontos no nosso presidente, né? Uhum. Que tá tudo bem, é extremamente normal e é ajustável. O que não dá é para a gente não ajustar e a pessoa achar que é o suficiente, e não é, porque isso ela perde. Isso é fato, né? Não sou eu que perco, nem você. Então, quando a gente fala de um curso, e eu estudei bastante a área de direito, eu penso em desenvolver, eu tenho inclusive alguns projetos de desenvolvimento para este segmento, para essa área, porque vocês têm um conteúdo gigantesco na área da comunicação que, se desenvolver, eu vejo assim uma arrancada, sabe? Eu vejo um super nível, mas é desenvolver, é treino. Então, eu realmente penso nesse projeto. Eu acho que eu não vim no mundo, já que eu fui parar no meio da comunicação, eu não posso guardar conteúdo, eu não posso guardar informação. Eu acho que o grande lance da vida é a gente realmente poder compartilhar. E durante todos esses anos eu adquiri aí conhecimento, experiência, né? Aprendi na prática mesmo, no dia a dia, vencendo os meus medos, aprendendo a falar, aprendendo a me comunicar e me comunicar, uma comunicação que tinha que ser igual, e é igual, para a pessoa que serve o café nas emissoras, assim como o presidente e a apresentadora. Não existe diferença quando você tem uma boa comunicação. Alinhar tudo isso para o profissional, principalmente na área do direito, cara, seria assim fantástico, porque eu vejo grandes possibilidades na área da comunicação e vejo o quanto falta. Eu sei exatamente o que falta. E não é difícil, volto a dizer, não é nada que não dê para a gente ajustar. Vou pensar com muito carinho em desenvolver esse curso, porque eu acho que pode agregar muito na vida dos profissionais, principalmente esses profissionais que estão iniciando, que saíram da faculdade há pouco tempo. Pode falar. Sabe que é evidente que a garotada só tem a ganhar e muito, mas eu vejo uma necessidade premente dessa comunicação em advogados já de bastante tempo de estrada, né? Pessoas que, inclusive, eu vou falar assim, sem melindres, né? Colegas que lecionam comigo, por exemplo, e que eu acho que se ele tivesse a humildade de absorver esses ensinamentos,
a qualidade, porque o conhecimento ele tem, né? Exatamente. A qualidade do desenvolvimento dele, a qualidade profissional dele iria para as alturas. É uma pessoa que tem um potencial enorme e que precisa ouvir de alguém. Olha, você precisa, desde vestir melhor, até ter um gestual melhor, ter uma dicção melhor e entregar as ferramentas. Olha, as ferramentas estão aqui, utilize-as. Essa pessoa ou essas pessoas, elas têm tanto a crescer, poxa, não tem porquê. Agora, evidente, aqueles que estão ingressando agora na profissão, poxa, já começa já com um motor turbo, sei lá quantos cavalos lá, já começa acelerando, né? Então, é óbvio, seria um curso sensacional, Verena. Eu vou pensar com todo carinho. Eu tenho muita coisa. Eu estou com a empresa nova, com a Inova Gênios, onde um dos pilares da empresa que surgiu no meio da pandemia é realmente a comunicação assertiva. Diante das dificuldades que a gente começou a enxergar, que eu comecei a entender das empresas em relação à comunicação num momento tão sério como a gente passou, em um momento único, onde não se sabe como vai ser, por quê, enfim. E a Inova Gênios surgiu exatamente daí para que a gente pudesse ajudar pessoas, e um dos pilares é a comunicação, que para mim é uma das mais importantes, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas é uma das mais importantes para que você possa desenvolver o restante, de modo geral, né? A boa comunicação começa dentro da sua casa para que você possa levar isso para o mundo, e é para o mundo, Paulo. É isso que é muito bacana, quando as pessoas entendem que a boa comunicação é para o mundo, não é só se limitar dentro do teu padrão como profissional, você consegue realmente subir mais patamares, mais níveis, como eu costumo dizer. Eu tenho certeza que todo mundo ia tentar melhorar a comunicação. E que, lamentavelmente, pode falar. Não, desculpa por interromper, Imagina. mas antes, quando eu fazia palestras, eu faço ainda, né? Mas, enfim, hoje eu tenho uma palestra em Salvador, a semana que vem eu faço uma palestra em Manaus, depois em Curitiba, depois em Florianópolis, e a gente circula o Brasil todo fazendo palestras. E eu achava que isso me deixava conhecido, né? Então, eu estou num congresso em Salvador, eu tenho 3.000 pessoas me assistindo, alunos de direito. Aí, amanhã eu estou lá em Florianópolis, tem 1.500 pessoas assistindo. Poxa, 1.500 pessoas assistem. E eu achava isso um número muito grande. Hoje, através do próprio Instagram, o que eu falo, 10.000 pessoas visualizam aquilo em poucas horas. Do outro dia, numa palestra que eu estava fazendo... estava fazendo uma live de um canal jurídico no YouTube e tinha, simultaneamente, 25.000 pessoas assistindo. Então, olha o poder que tem a comunicação hoje com essas ferramentas tecnológicas e que a gente não imaginava, né? Ou seja, eu não tenho gasto nenhum, eu estou aqui no meu escritório, na minha sala, não gastei o tempo de viagem, não gastei o tempo de hotel, de tudo aquilo, e estou me expondo, né? Estou me colocando para o mundo, como você acabou de falar. Então, é importantíssimo não se expor de qualquer forma. Você tem que ter algo e como falar, né? E aí eu volto naquele trecho lá atrás que a gente acabou de comentar. Se você se expõe de uma maneira errada, isso pode causar sérios problemas e interromper, inclusive, o teu sonho, o teu projeto, seja lá o que for, porque possivelmente, e principalmente com a internet, eu digo que a internet tem rastros, né? Sim. Marcado. Então, é tomar esse cuidado, ter essa delicadeza de entender que você precisa melhorar ou aprimorar a sua comunicação para que você não cometa, e isso principalmente para os iniciantes, para que você não cometa o erro que pode te trazer sérios problemas, inclusive de não quero mais brincar disso. Verdade. Não vou mais brincar disso, chega, não quero mais me comunicar. Onde, na verdade, se treinando é extremamente simples de você conseguir o sucesso, de você conseguir aí um novo patamar. Legal. Vamos às dicas então, Verena. Você sabe, Paulo, antes de eu falar de qualquer dica, como eu disse para você, eu estava procurando realmente dentro do direito, estudando um pouco a comunicação em relação ao direito, à desenvoltura dos advogados. E fui procurar até especialistas que trabalham ou tratam de comunicação com os profissionais, com os advogados. É um mercado muito escasso.
lamentavelmente, porque eu acho que a profissão de advogado é incrível e tinha que ter profissionais que cuidassem realmente para que fossem os melhores, né? Eu costumo dizer que não dá para a gente ser meia boca, ou você vai realmente e faça o seu melhor, ou então não faça. E eu vejo muito dentro desses profissionais que principalmente trabalham na área da comunicação, algumas falhas no sentido de achar que para ser um bom advogado, você precisa ter muito conhecimento de leis, claro, está certíssimo. É o E que básico. você é o básico, e que você precisa falar corretamente. E em nenhum momento se toma cuidado com o restante da comunicação. No começo da nossa live eu disse que é um conjunto, e a gente não pode esquecer desse conjunto, porque é esse conjunto que vai fazer a boa relação do advogado dentro do júri, vai fazer a boa relação do advogado com os clientes. Volto a dizer, o advogado que se destaca mais não é porque ele conhece mais de leis, e sim porque ele tem uma melhor comunicação. Ele consegue ter uma melhor relação com seus clientes. Mas deixa eu te fazer mais um apontamento, então. Porque a faculdade de Direito, ela ensina você a estudar doutrina e leis, ponto. Ela não ensina você a falar. É uma pena, e eu acho isso uma grande Que seria o falha. básico, mas nem isso nós aprendemos Exatamente. na faculdade de Direito. Exatamente. Eu sei disso porque eu também fui entender se não tinha comunicação, né? E Pois é. lamentavelmente não. E eu acho uma grande falha. Eu acho que tinha que ter como uma matéria. Eu tive a oportunidade de conhecer um advogado, também recém-formado, uma pessoa querida. Jamais eu iria dizer que ele era advogado, pela insegurança que ele transmite para mim na comunicação dele, pela dicção dele. E ele acabou de sair da faculdade. Aí eu fiquei pensando como é que ele saiu da faculdade, ele está apto a trabalhar e não aprendeu na faculdade que esse não é o caminho, que ele precisa melhorar esses pontos. Né? Então, não ter a comunicação ali, mas também não é o problema, porque existem hoje possibilidades para você treinar, para você melhorar, para você realmente... É busca, né, Paulo? Sim. Aí é sair fora do eu sei, do comodismo, do eu não preciso, para realmente aprimorar e passar para o próximo nível. Então, a primeira dica que eu dou, principalmente para quem está iniciando agora na área de direito, Eu vou anotar, olha, eu quero você papel não e caneta precisa, aqui. você já é expert. Você já faz palestras para 25 mil pessoas. Eu é que preciso anotar o que você está fazendo. A primeira dica é realmente entender quem você é. Por ser advogado, normalmente, quando a gente sai de uma faculdade, né? Eu também cometi esse erro. Quando a gente sai de uma faculdade, a gente já se acha o profissional. E entende que acabou ali. E independe de estudar leis, nós temos que aprender a nos estudar, nós temos que aprender a nos conhecer, a melhorar como pessoa, para que o profissional possa vir, para que as suas relações, de modo geral, a sua comunicação possa ganhar amplitude realmente. Então, é entender quem você é. E como é que você vai se conhecer e entender? Gravando vídeo seu. Grave, se grave, se grave, se grave. Porque aí você vai conseguir enxergar a tua fala, a sua gesticulação, o seu olhar, as suas emoções, né? E entender onde é que está faltando. Isso é para você fazer uma autoanálise já logo de cara. Você já consegue se enxergar. E daí pegar os pontos que para você não agradou. E eu não estou falando, gente, não crie pré-julgamentos no sentido, nossa, meu cabelo não está bonito. Nossa, minha voz não está... Se enxergue como se você fosse um profissional do lado de cá, esperando alguma coisa que pudesse mudar a sua vida. Quando eu comecei a trabalhar na TV, eu não tinha experiência nenhuma. E aí, você sabe o que eu fazia, Paulo? Eu dizia assim, se eu estivesse assistindo na minha casa, o que eu gostaria de ouvir? Ah, eu gostaria de ouvir isso. Então, é assim que eu vou falar. E até hoje eu uso isso como técnica. Então, se eu vou fazer um produto novo, eu não decoro e não aconselho ninguém a decorar, até porque a gente conta com outro apresentador que você não sabe o que ele vai falar, enfim. Se você decorar, você vai se perder possivelmente. Então, entenda o que você gostaria de ouvir. E aí, dentro disso, você cria o teu texto mental para que você possa falar. E aí, sim, quando você entender o que você gostaria de ouvir, você vai conseguir pontualmente achar onde é que você pode melhorar. E melhorar, porque tudo tem conserto, gente. Tudo tem exercício, existem técnicas. Comunicação é aprendizado e treino. Não existe a pessoa, não tem como chegar no berçário e dizer, esse tem o dom, esse vai ser um bom comunicador, este não vai ser. Não. Todo mundo pode
realmente ser um excelente comunicador, independe da profissão. Ótimo, ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiz 3 anotações aqui e gostaria que você me desse graus de importância nisso na comunicação profissional, né? Primeiro, a utilização de expressões, vamos dizer assim, de mais humor, de bom humor, talvez, né? Você falar numa tonalidade que demonstre uma qualidade, não fazendo piadinhas, não fazendo graças, mas que deixe o tom da conversa uma conversa mais amena, mais leve, mais bem-humorada, assim, sem rancor, né? E se isso é positivo e se isso cabe sempre, ou para algumas situações, não, isso não pode. Um dos privilégios da comunicação é você dominar a comunicação. E aí você vai entender o tipo de ambiente que você está para saber se você pode usar à vontade ou não esse tipo de comunicação. É claro que você... Eu conheço um advogado que dentro de um júri tinha uma certa, não uma amizade nem nada, mas conseguiu entender a comunicação do juiz e ele levou a coisa mais amena e está tudo bem. Tá. Agora, tem juiz que não. Fazer a leitura do ambiente. É fazer a leitura do ambiente. A comunicação, desde que você tenha uma boa comunicação e conhecimento do que você está falando, quem vai dar a entonação é você. E se você entender o que você está falando e tiver segurança em relação à tua comunicação, você consegue achar essa entonação e não vai se perder. Perfeito. Então não é o padrão. O uso de emoção. E aqui eu apontaria para a seguinte situação. Tem pessoas que se acham extremamente preparadas porque elas conseguem ser um robozinho, né? Eu sei o que eu falo, eu mantenho uma entonação, eu elevo, eu diminuo, tudo bem, mas dentro de um padrão. E esquece que ele também é um ser humano, que ele pode, apesar de tudo que ele tem para oferecer, etc, etc, ele pode ter um momento onde a própria palavra o leve a uma carga emocional maior, a situação da própria plateia, quando você não é bem recebido, e às vezes não é, né? No tribunal do júri, por exemplo, a gente está lá, a gente chega, aliás, com todo mundo fazendo figuinhas, assim, olha, chegou o advogado, é o cara que quer livrar a cara do bandido, né? As pessoas têm esse preconceito. E aí, eu costumo dizer, inclusive em sala de aula, o seguinte, que no júri eu reservo um tempo. Primeiro, para desconstituir os estigmas do próprio réu. Para a pessoa entender que ele, apesar do que tem acontecido, tem um ser humano que deve ser julgado como ser humano, né? Mas aí, nos últimos tempos, eu tenho também, nesse mesmo período, eu tenho reservado também para quebrar esse estigma do advogado. Poxa, o cara não é um sacana, é alguém que está ali trabalhando, alguém que está ali fazendo um trabalho sério, honesto. E, às vezes, para isso, talvez essa demonstração de humanidade, e para demonstrar humanidade você se carrega emocionalmente, você pode elevar o tom, diminuir, chorar, por que não? Sorrir. Você é um ser humano, você vive nesse contexto e agora, com a pandemia, talvez as pessoas tenham a sua emoção mais à flor da pele, né? Então, você acha isso positivo, essa carga emocional no discurso profissional? A gente já vai começar esse assunto trazendo tudo isso que está acontecendo no mundo, a pandemia, como você disse. A comunicação também está mudando, é fato, né? A comunicação já passa por um processo de evolução muito grande. Pós-pandemia, período e pós-pandemia, tem muita coisa ainda para mudar. Então, a carga de emoção que você traz hoje, seja lá qual for o assunto e profissão, é o que cria conexão com as pessoas. Quando você traz emoção, exatamente, quando você traz emoção para aquilo que você está falando, você traz a verdade para que as pessoas possam, de fato, entender o ser humano, Paulo, advogado, e não o advogado, Paulo, que está defendendo o cara que errou. Então, trazer essa emoção dentro da comunicação, independe da profissão, e principalmente na comunicação de hoje, é de extrema importância. As pessoas estão carentes de abraço, as pessoas estão carentes de, independe do assunto, de realmente entender qual é a diferença de se falar e de realmente se comunicar. E tem uma diferença gigantesca.
Verena, infelizmente a gente tem mais 4 minutinhos só, porque Verdade. cai. O papo está muito bom. Mas o último apontamento, então, para a gente poder fechar, a questão da utilização da linguagem corporal. Quando a gente alcança o tom, quando não ultrapassa um limite da linguagem corporal? Eu acho que eu não entendi. Quando não ultrapassar, Porque a eu comunicação de acho a modo linguagem corporal é geral, super importante, a gesticulação, tudo. Mas sim, também ela não pode ser mais importante do que o que você está falando, no entendi. meu ponto de vista. E tá certíssimo. A comunicação de modo geral, quando você realmente tem uma boa comunicação, você consegue ajustar isso de uma forma natural. Em nenhum momento eu levantei os meus braços com o que eu tô falando, coloquei a mão no meu rosto, porque eu sei que a gente tá mais aqui no rosto. Então, se eu fizesse gesticulação com as minhas mãos, como por exemplo eu tô fazendo agora, é óbvio que vai ficar over, que é muito. Mas quando você entende a tua comunicação, isso flui de uma maneira natural. E também existem técnicas para que a gente possa desenvolver isso. Perfeito. Minha querida, chegamos no fim, porque tem que encerrar, porque Poxa vida, O passou muito Instagram, rápido. muito rápido, muito rápido. Um papo super gostoso, com dicas muito importantes, mas que isso aqui seja o aperitivo para um futuro curso que aí a tua nova empresa, a Inova Gênios, quem sabe consiga montar um curso para o mundo jurídico, Vai né? montar. E eu terei o maior prazer em ajudar a divulgar isso aí Obrigada. e levar o maior número de pessoas possível, porque a gente está carente disso, Verena. A gente está muito Pois carente é, dessas eu, eu, informações. eu enxergo o seguinte, que independe de empresa, da Inova Gênios, da nossa proposta, nós somos seres humanos e que a gente tem obrigação de compartilhar conhecimento, de dividir conhecimento. Não teria sentido a gente estar aqui sem realmente poder dividir tudo isso. E a área de direito é uma área muito interessante que tem muitas possibilidades de crescimento com uma boa comunicação. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Verena. Eu que As agradeço. pessoas que acompanharam aqui ao vivo, os que vão assistir depois, isso vai ficar salvo no IGTV, né? Então, quem sabe a gente consegue fazer outras aí no futuro Estou à breve. disposição. Quando você quiser, tem milhões de assuntos para a gente falar sobre comunicação e direito. A gente volta Legal. numa próxima live, tá bom? Legal. Muito Muito obrigado, obrigada, querida. viu? Eu que agradeço, de verdade. Obrigada, parabéns pela comunicação. Te acompanho, você está arrasando na comunicação. Obrigado, querido. Um elogio tanto. Muito obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigada Até a eu, Paulo. próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada.